Bom dia, amigos, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre um assunto muito interessante, que é a filosofia africana. Um assunto fantástico, um assunto fundamental para entender a abrangência da filosofia. Uma ciência surgida na Grécia Antiga, porque existiram condições fundamentais para esse surgimento. Os gregos antigos, século IV a.C., estavam num lugar territorialmente privilegiado porque podiam manter intercâmbio com outros povos, seja por comércio, seja porque muitos pensadores viajaram em incursões de grupos para outros lugares da Ásia, do Oriente, e lá também conheceram formas de pensar o mundo e trouxeram para a Grécia e reelaboraram esses conceitos e criaram talvez uma das mais incríveis e revolucionárias maneiras de ver o mundo, maneiras de ver a realidade, maneiras de ver a si mesmos, que já foi possível ver. A filosofia, ela não é, claro, uma atitude perante a vida restrita a um lugar só. Porém, ela surge na Grécia, sim. Ela tem como origem aquele espaço, porque lá foi possível a elaboração de uma visão de mundo totalmente desvinculada da mitologia, desvinculada do pensamento mágico ou sobrenatural, desvinculada da fantasia, porque tiveram esses primeiros pensadores o compromisso de buscar a verdade escondida por trás dos véus da mitologia. Há uma forma hoje de criticar um pouco a filosofia, dizendo que essa visão de que ela surge na Grécia nada mais é do que uma epistemologia preconceituosa ou preconceito epistemológico, de acreditar que ela tenha tido origem num lugar só. Não, não é um preconceito epistemológico. Vou dizer por quê. Ninguém descarta a importância da forma de pensar dos asiáticos e dos orientais. Contudo, essas maneiras de pensar o mundo, dos orientais e dos asiáticos, estavam muito vinculadas ao pensamento mágico, ao pensamento mítico, ao pensamento religioso, à fantasia. A filosofia não. Os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, eles tinham um vínculo absoluto em descobrir a verdade das coisas a partir da ideia de que só era possível existir o que existia porque um elemento material ou um elemento físico havia dado origem a essas coisas. Enquanto para o pensamento chinês, asiático, existia o princípio masculino yin e o princípio feminino yang, que se harmonizavam ou não pela história afora do mundo e fazia com que se manifestasse as coisas dentro desse princípio diferente do masculino e feminino. A filosofia estava buscando na razão, na lógica, no aprofundamento da observação das coisas, a resposta necessária, capaz de trazer a verdade a tudo aquilo que existia. A filosofia trouxe a luminosidade do todo, fez com que as pessoas entendessem que os raios eram apenas raios, fenômenos naturais. Os raios não eram algo que surgia da vingança de Zeus, ou de uma forma que Zeus possuía de punir os homens. Perceberam que, pela filosofia, era capaz de buscar a verdade além da mitologia, além dessa loucura de existir vários deuses, cada deus com uma esfera de amplitude, de interferência na vida humana. Não. Pela filosofia, o ser humano chegou à responsabilidade de assumir seus próprios atos e de entender que o mundo possui suas leis e que os fenômenos da natureza possuem sua força na construção do mundo e que é necessário que nos
que nós, seres humanos, nos responsabilizemos pelas coisas. Não há, de maneira alguma, preconceito epistemológico com os outros povos. Não. A questão é que a Grécia possuía um território que possibilitava o surgimento da filosofia. Tinha também um intercâmbio cultural e também avanços dentro das próprias cidades-estados gregas. O avanço da moeda, da linguagem, capacitou o grego a criar uma ciência da razão, uma ciência da lógica, capaz de entender o mundo, de buscar a verdade e principalmente buscar o princípio fundamental de todas as coisas. E prestem muita atenção. Quando a filosofia surge na Grécia, ela se expande por todo o mundo conhecido. Começaram a entender a importância do uso da razão. Os primeiros pensadores gregos, os pré-socráticos, foram revolucionários, audazes. Não tiveram medo de rever os conceitos do mundo e de buscar a verdade escondida por detrás dos véus mitológicos. Foi surgindo filosofia para tudo quanto é lado. A filosofia surge na Grécia e se expande. Na Idade Média, para vocês terem uma ideia, a filosofia passa por um momento de perseguição. A Igreja Católica instaura a Santa Inquisição e obriga que seus dogmas teológicos estejam além de qualquer outro tipo de busca da verdade. Quantos pensadores foram mortos, queimados, suas obras queimadas, escondidas? E olha a importância da filosofia grega. No início da Idade Moderna, no Renascimento cultural, no Iluminismo, há um retorno às verdades buscadas pelos gregos para entender a questão da importância do ser humano na busca do conhecimento. Não é mais possível acreditar que os deuses dominam as decisões ou a ordem fenomênica do mundo. Não é possível. Então a filosofia ela se expande, ela se torna fundamental na França, fundamental na Itália, fundamental na Espanha, na Alemanha, na América Latina, em todos os lugares, principalmente na África. Em 1950 surge um movimento na África que exige a criação ou a construção de uma filosofia que consiga analisar a realidade do povo negro africano, que busque o entendimento da sua verdade, que esteja vinculada à necessidade do resgate da importância da identidade do povo negro como um povo que tem a sua origem, que tem a sua história, que tem os seus desejos e sua maneira de se impor às coisas e ao mundo. Então não há preconceito epistemológico nenhum. E a filosofia africana ela é fantástica, ela é fenomenal. Em 1950 há esse desejo. Não dá mais para você pegar a filosofia escrita pelos europeus e tentar trazê-la para o povo africano ou para os povos do terceiro mundo, como, por exemplo, na América Latina. Há um movimento muito parecido com o movimento africano de busca, de resgate da ideia de uma filosofia que esteja calcada no contexto histórico do seu povo. Mas como o nosso vínculo agora é entender a filosofia africana, em 1950, um professor e político senegalês, nascido em 1906 no Senegal e falecido em 2001 na França, chamado Léopold Sédar Senghor, ele exige uma filosofia que trabalhe um contexto chamado de negritude. Senghor é um divulgador, é um defensor da ideia da negritude, que é o resgate, a construção da busca da identidade negra, ou a busca do resgate e construção da identidade negra, daquilo que realmente o negro é.
independente das visões construídas por outros sobre eles. Senghor busca desvelar a alma negra. Olha, pessoal, o pensamento desse pensador chamado Leopold Sédar Senghor, que depois se tornou preso político e depois também se tornou presidente do Senegal por muitos anos, por décadas, ou por uma década. O pensamento dele é magnífico, o pensamento dele é tênue, até poético. Ele vê o negro de uma forma impressionante. Toda a sua filosofia em cima da negritude é algo inacreditável. Eu quando pela primeira vez tive contato com o pensamento de Senghor, eu fiquei encantado. Ele trabalha a questão da importância do homem conhecer, do negro conhecer o que é a alma negra. E qual seria a alma negra para Senghor? É a emoção. A emoção negra para Senghor é como a razão para os gregos. Para os gregos, o fundamental da filosofia, do questionamento das coisas é a razão. Para Senghor é a alma, a sensibilidade, aquilo que repousa do que há de mais profundo do ser humano. E fundamentalmente também, Senghor valoriza os sentidos humanos, o corpo, a relação do ser humano com os outros seres humanos e com o mundo é corpórea. É interessante que a alma para Senghor está muito vinculada à noção de corpo, de sensibilidade, de tato. Como se todas as coisas do mundo estivessem dentro da sua veia. O sangue do homem negro para Senghor possui tudo aquilo que existe fora dele na realidade. O negro para Senghor é um campo de impressão. Impressão de tudo aquilo que está fora dele. É através da sensibilidade, dos sentidos, do tato, dessa união profunda com o outro, que o negro descobre o outro, que está em profunda simbiose com ele. Para Senghor, a alma negra não vê o objeto, mas ela sente o objeto. Toda a sua sensibilidade envolve o objeto. Não existe uma relação do sujeito e objeto. Existe uma relação de integração, harmonização. O homem negro assimila o que existe fora de si mesmo. A emoção faz o negro elevar-se a um estágio maior de consciência, a consciência de que ele não é apenas um ser individuado, mas ele é principalmente com o outro, nessa relação visceral, profunda, sensível, emocional, inacreditavelmente harmônica numa relação de integração, universalidade. O negro não assimila. Nessa relação dele com o outro, com o que está fora dele, o negro não assimila, ele se assimila, porque ele é essa relação. O ser humano se relacionando com os outros e com os outros objetos da natureza, para Senghor, é aquilo que o torna humano. Essa relação de aproximação, de integração, de tato, é que faz do ser humano negro aquilo que ele é. Ele se assimila ao se relacionar com o outro, porque ele também é o outro. Ele vive com o outro em simbiose, em união profunda, em integração profunda. Ele é o outro e o outro é ele. Ele conhece o outro. Ele se conhece conhecendo o outro. E conhece o outro conhecendo-se. É magnífico isso. É muito evoluído. É muito grandioso. É muito especial essa maneira de ver a vida e as coisas.
Ele faz uma análise interessante da filosofia europeia e sua diferença da filosofia africana. É o que ele chama de razão branca e razão negra. Então ele vai buscar em Descartes a forma como Descartes vê o conhecimento. Descartes diz: penso, logo existo, ou seja, duvido de tudo, mas a única coisa que não posso duvidar é de que penso. Se eu penso, eu existo. Para Senghor, o negro africano vê de outra maneira. O negro africano vê de que forma? Ele vê assim: eu sinto o outro, eu danço o outro, então eu sou. Eu sou porque me relaciono com o outro da forma mais íntima, da forma mais tátil, da forma mais profunda, da forma mais harmônica. Eu sou porque eu me relaciono dessa maneira com as coisas. O outro é tudo. É tudo que existe. Para a filosofia é o ser. Tudo que existe é o ser. Para Senghor e sua filosofia é o outro. O outro é tudo, que se relaciona comigo de forma simbiótica, que está em mim e eu estou no outro, e eu estou neles. E por isso eu danço com o outro para poder ser. E por isso eu me comunico com o outro para poder ser. Eu danço com a natureza, eu danço com as pessoas, eu danço com o sol, eu danço com a vida, eu danço com os pássaros, eu danço com tudo, porque a relação que Senghor defende é uma relação profunda de encantamento e relação íntima com as coisas. Eu devo levantar e me sentir como sendo a natureza, e como se a natureza fosse a mim mesmo. Nossa, essa visão, pessoal, dota o homem de uma responsabilidade profunda com as coisas, porque se eu respeito o outro, eu estou necessariamente respeitando a mim mesmo. Se eu respeito a mim mesmo, eu estou necessariamente respeitando o outro. Isso é magnífico, eu acho isso uma coisa espetacular. E outra coisa interessante é que a razão negra é sintética e é simpática. Sintética porque ela faz uma síntese entre si, entre o eu e o outro. E é simpática porque ela não antagoniza, porque ela não se opõe, ela simpatiza, ela traduz a harmonia, ela traduz a paz, ela traduz a ideia de que somos todos iguais. Fantástico. Bem, um outro pensador interessantíssimo também, mas dentro de uma outra linha de pensamento, da busca de uma filosofia africana, é um pensador chamado Ebenezer Nyomowel. Ele é camaronês, nascido em 1938, acredito que ainda esteja vivo, não há ainda referência sobre a morte dele. Mowel faz uma reflexão diferente. Ele faz uma análise mais histórica, uma análise mais social e política acerca da dura realidade da pobreza, uma pobreza ignorada, uma pobreza que não interessa para os outros, e da miséria dos homens. Ele fala: para conseguir uma nova filosofia é fundamental entender a dura realidade das pessoas negras e de como essa dura realidade da pobreza, miséria, ela é ignorada pelos outros porque não interessa nos conscientizarmos, ou melhor, não interessa que os outros se conscientizem da pobreza daquele que são explorados cotidianamente por eles, por aqueles. O colonizador não se interessa pela pobreza, pela miséria e pela dor do colonizado. E isso continua até hoje. O explorador não se interessa pelo sofrimento, pela dor e pela miséria dos explorados. Isso continua até hoje. O valor de referência para a construção de uma nova visão filosófica do homem negro e de suas necessidades é o plenamente humano, ou seja, o homem enquanto um ser a libertar-se de todas as formas de servidão que travam o seu florescimento total. Ou seja, o homem, para conseguir atingir a satisfação de todas as suas potencialidades, ou melhor, o desenvolvimento de todas as suas potencialidades,
ele tem de se libertar de todas as formas de servidão, sejam elas inconscientes ou conscientes. O novo homem, segundo Moel, ele não pode ser medíocre, ou seja, aquele que sacrifica a sua criatividade em nome da segurança, em nome do medo. Para a mulher, aquele que teme o novo, porque teme a insegurança, ele abre mão daquilo que é mais importante para qualquer ser humano, que é a criatividade, a inventividade. Ele também critica muito aquele homem que é o escravo da modernidade e seu snobismo, aquele cara snob, que não abre espaço para a criatividade. Sabe aquele cara que acha que está tudo bem, está tudo certo, é melhor eu ficar aqui na minha, é melhor eu não me insurgir, está tudo bem, ainda tem um pouco, sempre foi assim, há um certo snobismo. A gente vê muito isso hoje em dia, até entre nós brasileiros. Uma classe média que se sente feliz em andar ao lado de uma elite que não se importa com ela. E essa classe média que olha para baixo, olha para o outro lado e vê os mais necessitados e os esnoba, porque não se acha igual a eles. Isso é triste, é terrível. É a alienação profunda do ser humano. Moel também critica muito aquele homem humilhado, na miséria e na subhumanidade, sabe? Aquele que também não busca romper com isso, que aceita esse jugo, que aceita a pancada e não reage. E aí Moel diz algo muito interessante. A filosofia, ela tem um papel fundamental, porque a filosofia tem de ser uma filosofia da libertação. Ela tem, antes de mais nada, tornar-se fator de libertação. Ela tem de ser uma filosofia que faz com que a verdade descoberta se instaure no cotidiano das pessoas. Não basta apenas descobrir a verdade, mas essa verdade deve estar instaurada, concretizada no dia a dia das pessoas. E a filosofia, segundo Moel, ela deve desalienar o ser humano, fazer com que ele deixe de ser medíocre, que ele deixe de ser obediente, que ele deixe de ser submisso, que ele não tenha consciência de classe. O que é consciência de classe? Saber que você pertence a uma classe social e que essa classe social é explorada e que essa classe social jamais será aceita num outro nível e que você precisa lutar muito para ganhar o seu espaço dentro desse contexto. É uma filosofia forte, é uma forma de ver o negro muito diferente da forma como Senghor via, mas é uma forma também fundamental para entender a necessidade de uma filosofia que resgate o desejo de libertação do serviço, a libertação daquela ideia de que a servidão é normal, ou pelo menos a libertação daquele que não se sabe escravo. Disse que o pior escravo é aquele que não tem consciência da própria escravidão, aquele que não sabe que é escravo. E a filosofia tem como fundamento, como legado, desalienar os seres humanos, fazer com que eles entendam qual posição realmente está atribuída a eles no contexto e o que ele deve fazer para romper com isso. Bem, pessoal, e o último pensador, eu escolhi só 3 pensadores porque é muito vasto o pensamento, nós não temos tanto tempo assim. É um pensador contemporâneo, talvez um dos mais célebres filósofos africanos de hoje em dia. É um filósofo camaronês chamado Joseph Akil Mbembe, muito conhecido como Mbembe. Ele é filósofo, teórico político, historiador, intelectual. É um homem com uma facilidade imensa de se comunicar, é muito carismático. Nascido em 1957, é jovem ainda, tem 63 anos ou 64, e toda a obra dele, toda a obra filosófica dele, toda a filosofia dele está calcada na ideia da necropolítica e do necroestado, e do necropoder. A necropolítica nada mais é como dispositivos para manter tudo como está e aniquilar os corpos daqueles que não interessam para o contexto.
A necropolítica, o necropoder trabalham em cima do desejo do aniquilamento dos corpos. A estrutura do necropoder controla as verdades que não podem existir, controla a vida dos povos que não podem existir, que não possuem o direito de existir, pois estão marginalizados. E com isso podem ser massacrados pelo poder institucional. Infelizmente, a necropolítica é uma política de Estado. O necropoder é uma política de Estado, de Estados fascistas, autoritários, que decidem quais povos, quais camadas sociais, quais etnias não têm o direito de viver, não têm o direito de existir e não têm o direito de usufruir dos benefícios daquilo que o país pode proporcionar, porque são marginalizados, jogados para os cantos, para os guetos. Nós vemos muito disso hoje em dia. E muitas dessas pessoas e muitos desses grupos sociais são massacrados, humilhados, violentados, dizimados, porque essa é a ideia. O estado da necropolítica funciona com vários dispositivos armados que servem para o interesse da soberania, interesses da elite. E essa elite pratica o quê? O que esses grupos de poder praticam? Controle desses grupos que eles acreditam que não podem existir, a exclusão desses grupos e o extermínio. E as formas como esses extermínios se expressam são de várias formas. Nós vemos chacinas todos os dias. Nós vemos agressões todos os dias. A necropolítica no necroestado trabalha dessa forma. Parece que existem braços da necropolítica, existem braços que esse necropoder se utiliza e transforma a vida humana numa necrovida, como se muitos seres humanos fossem zumbis, mortos-vivos, pois seus corpos estão subjugados e condenados. Isso é grave. E esse pensamento de Achille Mbembe só poderia ter surgido dentro do espaço de uma filosofia africana. Por quê? Porque lá se tomou consciência, porque lá os pensadores perceberam que é fundamental tocar o dedo na ferida, que é a ferida da agressão. E essa filosofia da necropolítica não serve só aos africanos, serve para o mundo inteiro. Todos nós vivemos experiências históricas de governos fascistas que exerceram o poder, exterminando, aniquilando, violentando camadas sociais que não interessavam para eles, camadas sociais consideradas inferiores para eles, marginalizadas por eles. E Mbembe deixa um recado: é fundamental uma filosofia também que critique esse tipo de sistema e traga a necessidade de repensar uma nova forma de fazer política que recupere a humanidade, recupere o humanismo, recupere a verdade das coisas. Isso é fundamental. Notem, pessoal, a grandeza do pensamento negro-africano, notem a grandeza da filosofia dentro de quaisquer questões que envolvam os seres humanos em todas as suas manifestações e influências. E notem como a filosofia hoje é fundamental para que nós resolvamos problemas que são terríveis para o ser humano, mas que são fundamentais de serem analisados criticamente, refletidos e resolvidos. Um abraço a todos, saúde, paz e